E se eu te dissesse que há pessoas que vivem de forma plena, consciente e profunda, mesmo sem ter uma roda de amigos ao redor? Que a solidão, para algumas pessoas, não é um vazio, mas um espaço sagrado onde elas se encontram de verdade? Muitas vezes achamos que estar só é sinônimo de estar triste, mas a verdade é que algumas almas habitam um lugar interno tão rico, tão intenso, que nem sempre encontram eco lá fora, e isso não as torna menos valiosas. Pelo contrário, Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, dedicou sua vida a entender o que nos move, o que nos conecta e, principalmente, o que nos diferencia uns dos outros. Para ele, a introversão e a solidão não eram defeitos, mas caminhos legítimos de quem busca viver com mais autenticidade. E dentro desse caminho existem traços marcantes, características que definem aqueles que escolhem ou acabam escolhendo viver sem amigos próximos. Não por frieza, não por medo, mas por algo muito mais profundo, uma forma única de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Pode ser a forma como sentem, como pensam, como se expressam. Tudo aquilo que faz delas algo raro e por isso mesmo muitas vezes incompreendido. Neste vídeo, vou compartilhar as 5 características que definem as pessoas sem amigos próximos, segundo os ensinamentos de Carl Jung. São traços que talvez você reconheça em si mesmo ou em alguém que você admira à distância. A ideia aqui é mostrar que viver assim não é uma falha. É apenas uma outra forma de existir, igualmente válida e muitas vezes mais corajosa do que parece. Então, se você já se sentiu deslocado, incompreendido ou simplesmente diferente dos outros, fique comigo até o final, porque o caminho para se entender de verdade começa agora e ele nem sempre precisa de plateia. 1. Elas sentem que ninguém as entende de verdade. Essa é talvez a característica mais marcante de quem vive sem amigos próximos, a sensação constante de não ser compreendido. Não é que essas pessoas sejam complicadas por opção ou que gostem de dificultar as coisas. É que elas carregam dentro de si um universo particular, cheio de camadas, de pensamentos que vão além do óbvio, de emoções que não cabem em conversas rasas. E quando tentam se abrir, quando buscam dividir o que realmente sentem, muitas vezes encontram olhares vagos, respostas automáticas, ou pior, o silêncio de quem não sabe o que dizer. Carl Jung explicava que a solidão verdadeira não vem da ausência de pessoas ao redor, mas da impossibilidade de comunicar aquilo que é essencial para nós. É como se houvesse uma barreira invisível entre o que você sente e o que o outro consegue captar. Você fala, mas parece que as palavras não chegam. Você tenta explicar, mas percebe que está sozinho naquilo que deveria ser uma troca. E isso cansa. Não é que você desista das pessoas, mas aos poucos vai percebendo que é mais leve ficar em silêncio do que tentar traduzir o intraduzível. Essas pessoas costumam ter uma sensibilidade aguçada. Elas captam nuances, percebem contradições, sentem o peso das palavras que nem foram ditas. Enquanto a maioria vive na superfície, elas mergulham fundo, e isso faz com que o mundo pareça um lugar estranho, às vezes até hostil. Elas não se encaixam nas conversas comuns, não se empolgam com fofocas, não se interessam por assuntos triviais, e quando alguém pergunta como estão, sabem que a resposta esperada é um simples "está tudo bem", mesmo que por dentro esteja tudo menos bem. Então, com o tempo, elas aprendem a guardar. Guardam suas dúvidas, suas angústias, suas descobertas, não por orgulho, mas por cansaço. Cansaço de tentar ser entendida por quem não está disposto a realmente ouvir. E nesse processo, vão se afastando. Não de forma dramática, mas silenciosa. Vão escolhendo a solidão como refúgio, porque ali, pelo menos, não precisam fingir que são menos profundas do que realmente são. Essa incompreensão não é culpa de ninguém. Não é que os outros sejam ruins ou insensíveis. É apenas que nem todo mundo está preparado para mergulhar nas águas em que essas pessoas nadam. E tudo bem. Faz parte do processo de quem busca viver com autenticidade, aceitar que nem sempre haverá alguém do outro lado pronto para entender. E isso
por mais solitário que pareça, é também uma forma de liberdade. 2. Elas precisam de muito tempo sozinhas. Enquanto a maioria das pessoas se sente plena quando está rodeada de gente, quando há movimento, conversas e interação constante, as pessoas sem amigos próximos funcionam de um jeito completamente diferente. Elas não apenas gostam de ficar sozinhas, elas precisam disso. Não é fuga, não é tristeza, não é rejeição ao mundo. É uma necessidade vital, como respirar. É no silêncio e na solidão que elas recarregam suas energias, reorganizam seus pensamentos e voltam a se sentir inteiras. Carl Jung falava muito sobre a introversão, que não é timidez nem antissociabilidade, mas sim uma orientação natural da energia para dentro. Enquanto os extrovertidos se energizam com o contato social, os introvertidos se esgotam com ele. Cada conversa, cada interação, cada ambiente cheio de estímulos consome uma parte deles. E quando não há espaço para se recolher, para processar tudo o que foi vivido, eles começam a se sentir sobrecarregados, irritados, perdidos. Por isso, essas pessoas costumam recusar convites. Não porque não gostem de quem convidou, mas porque sabem que já estão no limite. Sabem que mais uma saída, mais uma reunião, mais uma tentativa de socializar vai drenar o pouco de energia que ainda resta. E então, escolhem ficar. Escolhem o sofá, o livro, a música baixa, a janela aberta, o pensamento solto. Escolhem o próprio espaço como santuário. O problema é que o mundo não entende isso. As pessoas ao redor interpretam essa necessidade como desinteresse, como frieza, como se algo estivesse errado. Perguntam se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa, se você está chateado. E você não está. Você só está cansado de explicar que precisa de um tempo sozinho, sem que isso signifique que está triste ou rejeitando alguém. Com o tempo, essas cobranças afastam ainda mais, porque além de precisar de solidão, agora você também precisa se defender dela, justificar algo que deveria ser simples de entender. Essas pessoas aprendem a aproveitar a própria companhia de uma forma que muitos nunca vão experimentar. Elas não têm medo do silêncio. Não precisam de distração constante, de barulho para não pensar, de gente por perto para se sentir vivas. Elas sabem estar consigo mesmas. E isso, embora pareça solitário, é na verdade um tipo raro de liberdade. Não é que elas não valorizem as pessoas. Elas valorizam, e muito, mas valorizam ainda mais a paz que sentem quando podem simplesmente existir, sem performances, sem máscaras, sem a pressão de agradar ou se encaixar. E essa necessidade de solidão, longe de ser uma fraqueza, é uma das maiores forças que alguém pode ter. A capacidade de se bastar. 3. Elas sentem que são diferentes dos outros. Desde cedo, essas pessoas percebem que algo nelas não se encaixa. Não é algo que consigam nomear com clareza, mas é uma sensação que acompanha cada tentativa de pertencer. Enquanto os outros riem de piadas que elas não acham graça, se empolgam com assuntos que elas consideram vazios ou se conectam com uma facilidade que para elas parece impossível, elas ficam ali, observando de fora, tentando entender onde erraram. Mas a verdade é que não erraram. Elas apenas funcionam em outra frequência. Carl Jung acreditava que cada pessoa nasce com uma estrutura psíquica única e que algumas delas carregam uma sensibilidade, uma profundidade ou uma forma de enxergar o mundo que simplesmente não é comum. Não é melhor nem pior, é apenas diferente. E essa diferença, por mais rica que seja, pode se tornar um fardo quando você vive em um mundo que valoriza a uniformidade, que espera que todos sigam o mesmo ritmo, tenham os mesmos interesses, reajam da mesma forma. Essas pessoas costumam se sentir deslocadas em grupos. Mesmo quando estão presentes fisicamente, há uma distância emocional que não conseguem atravessar. Elas ouvem as conversas, participam quando necessário, mas por dentro sabem que não estão realmente ali. É como se estivessem assistindo a um filme do qual não fazem parte. E quanto mais tentam se forçar a se encaixar, mais exaustas ficam.
porque fingir ser quem não são consome uma energia que elas não têm de sobra. Com o tempo, muitas dessas pessoas param de tentar, não por desistência, mas por aceitação. Elas percebem que forçar conexões rasas é pior do que não ter conexão nenhuma. Percebem que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e fingindo. E essa percepção, embora liberte, também isola, porque o mundo continua girando em torno de padrões que elas não conseguem ou não querem seguir. Essa diferença não se manifesta apenas no social. Ela aparece na forma como pensam, como sentem, como reagem às situações. Enquanto a maioria busca segurança no que é conhecido, essas pessoas questionam, duvidam, exploram. Elas não aceitam respostas prontas. Não se contentam com o superficial. Querem entender o porquê por trás das coisas, e isso faz com que sejam vistas como complicadas, intensas demais, difíceis de lidar. Mas a verdade é que elas não são difíceis. Elas apenas carregam uma complexidade que nem todo mundo está preparado para acolher. E isso não é culpa delas, nem de quem está ao redor. É apenas a realidade de quem nasceu fora do padrão. E embora essa diferença traga solidão, também traz uma riqueza interior que poucas pessoas conseguem alcançar. Porque ser diferente significa enxergar o que os outros não veem, sentir o que os outros não sentem, e viver em um nível de consciência que, por mais solitário que seja, é profundamente verdadeiro. 4. Elas valorizam a autenticidade acima de tudo. Para essas pessoas, não há nada mais desgastante do que fingir. Fingir que está tudo bem quando não está. Fingir interesse por assuntos que não importam. Fingir empatia por situações que não tocam. Fingir ser alguém que não são só para serem aceitas. E é exatamente por isso que elas acabam se afastando. Não porque sejam arrogantes ou achem que são melhores que os outros, mas porque simplesmente não conseguem sustentar máscaras sociais por muito tempo. A falsidade as sufoca. Carl Jung chamava de persona essa camada que criamos para nos adaptar ao mundo, para sermos aceitos, para não incomodar. E ele sabia que todo mundo precisa de uma persona em certa medida, porque viver em sociedade exige alguns ajustes. Mas o problema começa quando a persona se torna tão grande que a pessoa real desaparece por trás dela. E é justamente isso que as pessoas sem amigos próximos se recusam a fazer. Elas preferem ser rejeitadas sendo quem são do que aceitas sendo quem não são. Essa busca por autenticidade faz com que elas tenham um filtro natural muito forte. Elas não se conectam com qualquer um. Não criam laços por conveniência, por tédio ou por medo de ficar sozinhas. Elas só se abrem de verdade quando sentem que do outro lado há alguém igualmente verdadeiro, alguém disposto a ir além das aparências, alguém que também não tem medo de ser real. E como isso é raro, elas passam a maior parte do tempo sozinhas. Essas pessoas percebem rapidamente quando alguém está mentindo, escondendo algo ou agindo de forma calculada. Elas captam as entrelinhas, os silêncios incômodos, as incoerências entre o que a pessoa diz e o que ela faz. E quando percebem isso, recuam. Não fazem escândalo, não confrontam, apenas se afastam silenciosamente. Porque para elas não faz sentido investir energia em algo que não é genuíno. Essa postura pode ser interpretada como exigente, como se elas colocassem padrões altos demais nas relações. Mas não é sobre exigência, é sobre coerência interna. Elas não conseguem trair aquilo que sentem. Não conseguem forçar afeto onde não há. Não conseguem sustentar conversas vazias só para preencher o silêncio. E embora isso as deixe sozinhas na maior parte do tempo, também as mantém íntegras. Carl Jung acreditava que o processo de se tornar quem você realmente é, o que ele chamava de individuação, muitas vezes exige abrir mão da aprovação alheia, exige escolher a verdade interna em vez da aceitação externa. E é isso que essas pessoas fazem, mesmo sem perceber. Elas escolhem ser fiéis a si mesmas, ainda que o preço seja a solidão. E talvez seja por isso que elas tenham tão poucos amigos, porque a amizade para elas não é sobre quantidade, é sobre profundidade.
Não é sobre estar junto, é sobre ser real junto. E enquanto não encontram isso, preferem a própria companhia, onde pelo menos não precisam fingir. 5. Elas aprendem a se sentir bem na própria companhia. Essa talvez seja a característica mais transformadora de todas, porque enquanto a maioria das pessoas foge da solidão como se ela fosse uma sentença, as pessoas sem amigos próximos aprendem, com o tempo, a habitá-la de uma forma completamente diferente. Elas descobrem que estar sozinha não é o mesmo que estar abandonada, que silêncio não é vazio, que a ausência de companhia não significa ausência de vida. Pelo contrário, é muitas vezes na solidão que elas encontram a versão mais verdadeira de si mesmas. Carl Jung entendia que a solidão, quando bem vivida, não é uma punição, mas um portal, um espaço sagrado onde podemos nos conectar com partes de nós que o barulho do mundo não nos deixa acessar. É ali, longe das opiniões, das expectativas e dos papéis que somos obrigados a desempenhar, que finalmente podemos respirar. E essas pessoas aprenderam a respirar fundo nesse espaço. Elas não têm medo de ficar sozinhas com seus pensamentos. Não precisam de distrações constantes, de séries intermináveis, de redes sociais para preencher cada segundo de vazio. Elas sabem sentar em silêncio, olhar pela janela, refletir sobre a vida, processar suas emoções, sem desespero. Aprenderam que os pensamentos não são inimigos, mesmo os mais difíceis, e que enfrentá-los sozinha, sem pressa, é uma das formas mais profundas de autoconhecimento. Enquanto muitos veem a solidão como algo a ser evitado, essas pessoas a transformaram em um refúgio. É no tempo sozinhas que elas leem, escrevem, criam, pensam, sonham. É ali que não precisam explicar quem são, justificar o que sentem ou adaptar sua energia ao ritmo de outra pessoa. É onde podem ser plenamente elas mesmas, sem julgamentos, sem cobranças, sem performances. Essa relação saudável com a própria companhia não acontece da noite para o dia. No começo pode haver dor. Pode haver a sensação de que algo está faltando, de que deveriam estar acompanhadas como todo mundo parece estar. Mas com o tempo, essa dor se transforma em paz. E a paz se transforma em força. Porque quem aprende a se bastar emocionalmente não depende de ninguém para se sentir completa. Isso não significa que elas não queiram conexão. Significa que elas não precisam dela de forma desesperada. Não estão dispostas a aceitar qualquer coisa só para não ficarem sozinhas. Elas sabem esperar. Sabem que é melhor ter poucos vínculos verdadeiros do que muitos superficiais. E enquanto esses vínculos não aparecem, elas seguem inteiras na própria companhia. Carl Jung acreditava que a solidão pode ser tanto o preço quanto o presente de quem busca viver com autenticidade. E essas pessoas entenderam isso na prática. Elas pagaram o preço do isolamento, mas ganharam algo que poucos têm: a capacidade de estar bem consigo mesmas. E isso, no final das contas, é a liberdade mais rara que existe. Em última análise, não ter amigos próximos não é um sinal de fracasso, de frieza ou de incapacidade de se relacionar. Muitas vezes, é apenas o reflexo de uma alma que funciona em outra frequência, que valoriza profundidade em vez de quantidade, autenticidade em vez de conveniência. Se você se identificou com essas características, saiba que não há nada de errado com você. Você não precisa forçar conexões que não fazem sentido só para se encaixar em um padrão que o mundo espera. Você não precisa se sentir culpado por preferir a solidão ao barulho, o silêncio às conversas vazias. Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro caminho para a plenitude não está em agradar os outros, mas em se tornar quem realmente somos. E às vezes, esse caminho é solitário. Não porque você seja difícil, mas porque você é raro. E o que é raro, por natureza, nem sempre encontra par facilmente. Ter poucos amigos, ou nenhum amigo próximo, não significa ser menos amado ou menos capaz de amar. Significa apenas que você escolheu viver de forma mais verdadeira, mesmo que isso tenha um preço. E se um dia você encontrar alguém que realmente te entenda, que mergulhe fundo com você, que não tenha medo da sua intensidade,
vai perceber que valeu a pena esperar. Porque uma conexão real vale mais do que 1000 superficiais. Até lá, continue sendo quem você é. Continue honrando sua necessidade de silêncio